Ele nasceu Robert Zimmerman, mas é mundialmente conhecido por muitas gerações como Bob Dylan. Ele nasceu em Duluth, Minnesota, em 24 de maio de 1941, mas cresceu em Ribben, no mesmo estado americano. Judeu de família de imigrantes, teve uma infância conturbada. Não era um aluno exemplar, não gostava de história, se metia em encrencas, mas gostava de escrever. Gostava também de cantar, embora seu canto já fosse considerado peculiar. Desde criança era amplamente influenciado pelo country, mas também pela música folk. Era fã de cantores tradicionais, dentre eles, sobretudo, Woody Guthrie. Nos anos 50, como muita gente, ele foi tocado pelo nascente rock and roll, ou simplesmente como a gente conhece aqui no Brasil como rock. Ouviu Elvis na adolescência na fase mais rocker do rei, assim como ouvia Buddy Holly, Bill Haley, Little Richard, Chuck Berry. A influência desses caras era tão grande que a primeira banda dele foi The Rock. Ele tentou se aventurar na universidade, mas nunca deu certo. Ao invés disso, passava horas recluso, escrevendo e mesmo compondo músicas. E embora ele não tivesse como saber o futuro que o esperava, ele já fazia planos de ser um grande cantor ou compositor, quem sabe uma grande estrela. Com o tempo ele passou a ver no folk uma oportunidade. Isso já na época que ele frequentava a universidade em Minneapolis. Logo em seguida ele se mudou para Nova York, embora no caminho ele tenha passado por várias cidades. Na Big Apple ele encontraria o seu caminho. Embora ele tivesse passado por apuros antes de ser notado. Ele foi rejeitado por diversas gravadoras, inclusive as principais do folk music. Mas ainda em 1961 ele foi notado pelo repórter Robert Shelton. Bob Shelton escreveu maravilhas sobre ele no New York Times e logo em seguida ele assinou um contrato com a Columbia. É na Columbia que ele se tornaria famoso antes de terminar a primeira metade dos anos 60. Logo ele se tornaria a voz de uma geração. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. O profeta, o líder, o poeta, o alquimista. Desde o começo ele compôs sobre o ódio, o desalento, desamor, desolação. Compôs e gravou música de protesto, críticas sociais, assim como músicas sobre si mesmo. Nesses primeiros anos esteve sempre na esfera do folk music, mas ele sentia que isso prendia ele. Logo viria então sua primeira grande mudança. Ele chocaria os fãs e observadores ao introduzir o elemento elétrico nas músicas folk. Um estilo que até então só aceitava o violão, o banquinho, o silêncio da plateia, a contemplação. Por essa ousadia ele seria considerado um traidor, um impostor, um Judas. E isso mesmo já tendo conquistado os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, o mundo. Mesmo assim, ele não foi perdoado por ser teimoso, por ter fundado o folk rock. Embora ele tivesse ficado sentido com as reações, ele não desistiu, ele seguiu em frente, embora também aquilo não fosse para sempre. Logo ficaria evidente que os fãs não poderiam esperar um único Bob Dylan, mas vários, que se sucederiam com os anos, às vezes convivendo, se entrecruzando, e isso tudo ao mesmo tempo. Em 1966, Bob Dylan quase morreu num acidente. Ele casou, teve filhos, viveu por um tempo uma vida quase pacata, quase perfeita, uma vida de margarina. Deu pausa nas gravações, ficou por anos longe do palco, dos shows. Em 1968 ele voltou aos estúdios. Nos anos seguintes ele chegou a trocar de gravadora por alguns momentos. Rompeu com o empresário que o acompanhava por anos e finalmente reapareceu em turnê em meados dos anos 70. Era a Tour 74. Em 1975 veio a Rolling Thunder Revue, um movimento coletivo, uma experimentação cultural, um movimento circense.
Foi um dos momentos mais espontâneos, incríveis, criativos de Bob Dylan. Veio então o fim do casamento, a separação. Com isso, voltaram muitas facetas que pareciam adormecidas, coisas do passado. Voltaram o senso agudo, o sarcasmo, a língua afiada, o humor instável, mas voltou também uma profundidade artística e uma produção magistral. O certo é que os anos 70 tiveram mais uma onda de Bob Dylan. Uma segunda grande onda, um segundo melhor momento da sua carreira. Mas como seguindo seu destino algo efêmero, quase inclassificável, em algum momento da década de 70 seu lado religioso aflorou. Tomou a maior parte do seu tempo, resultou em projetos proféticos, em viagens e shows missionários, e mesmo em discos de gosto duvidoso. O Dylan religioso durou mais ou menos até meados dos anos 80, embora ali no começo já surgissem novos elementos, ou voltassem a aparecer novos elementos profanos, vamos dizer assim, especialmente já nos shows. E nos mesmos anos 80 ele voltou a experimentar nas gravações, às vezes com pouco sucesso, viu-se insatisfeito com alguns discos e músicas, mas também teve momentos de genialidade. E como alguém que vive o bastante, ele também viu nascer uma nova onda, o CD. Para alguém que sempre viu a morte diante dos olhos, que achou que ia morrer cedo, como seus heróis do passado, Dylan seguiu bem vivo e produtivo. Avançou pela década de 90, entrou na vibe dos acústicos da MTV, viu-se afirmar um novo mundo chamado internet. Viveu para ver um novo século, os anos 2000, sempre trabalhando, virou radialista, seguiu em turnê, inclusive algumas vezes pelo Brasil. Em 2006 ele ganhou o Prêmio Nobel pelo conjunto da obra, que além de música pode ser considerado uma espécie de literatura, de poesia. E é aí que mais uma vez ele mostrou que ele não era uma pessoa comum, um artista comum. Quando ele foi anunciado o ganhador, ele demorou para se manifestar. Ele dizia não ter acreditado na sua nomeação. Ele também não foi na cerimônia de entrega, alegando que tinha outros compromissos. Patti Smith o representou, interpretando a sua famosa A Hard Rain Is Gonna Fall. Bob Dylan só compareceu para receber o prêmio em abril de 2017, e isso ainda assim de forma privada, sem grande estardalhaço, sem aparecer, só com os organizadores do evento. Depois de décadas na ativa, Bob Dylan ainda divide opiniões. Segue sendo um grande enigma ou uma metamorfose ambulante, para usarmos o nosso Raul Seixas, o que para muita gente o torna ainda mais fascinante. E se ele não produzir mais nada, sem problema. Afinal de contas, ele coleciona um repertório gigantesco, tanto em quantidade como em qualidade. Ele já influenciou gerações, inclusive sendo a voz de algumas delas. Já gravou mais de 1000 músicas, já fez parcerias com tantas outras estrelas, protagonizou e participou de programas de televisão, criou, dirigiu, fez e participou de filmes, criou e exibiu pinturas, já lançou livros, já foi amplamente premiado.